Hoje vamos discutir uma síndrome que talvez não seja muito conhecida, mas ao ouvir, né, certamente você vai associar a várias pessoas que você conhece. Síndrome de Peter Pan. A gente vai entender que jovens adultos, né, às vezes com 30, 35 anos, eles se recusam a crescer. Então essa associação, né, ao desenho, né, ao Peter Pan, como esse personagem mesmo, né, que quer ser criança para sempre, é essa associação direta mesmo com a síndrome. Então os adultos que apresentam a síndrome, eles vão ter alguns comportamentos, né, que a gente vai considerar como clássicos. Então são aqueles adultos que não querem compromisso, são aqueles adultos que se apresentam de forma imatura nas relações, são aqueles adultos que na verdade querem somente receber nas relações, eles não se dispõem a dar em troca, né? São aqueles adultos fragilizados mesmo, né? E a gente conseguiria montar assim um perfil de um adulto com comportamentos infantis. Qual seria a causa, né? O que leva aí adultos a apresentarem essa síndrome? Como os fenômenos psicológicos, né, não é simples da gente fazer aí uma associação direta, mas a gente vai encontrar, né, meio que polos opostos, ou infâncias que foram boas demais e esse sujeito ele não quer abrir mão disso, né, ele não se dispõe mesmo a pôr um ponto nesse tempo do desenvolvimento. Mas a gente também encontra do outro lado infâncias que não foram muito felizes e aí esse adulto ele vai criar todo um mundo imaginário, onde ele pode tudo, onde ele não vai ser contrariado, onde ele tem essa posição egoísta mesmo diante da vida, que é o que caracteriza a síndrome. Então a gente hoje está num momento muito propício para isso. Essa síndrome do Peter Pan, ela acomete mais homens do que mulheres e nesse momento que a gente vive, né, de uma sociedade consumista, de uma sociedade imediatista nas suas relações e também nos bens de consumo, essa síndrome tem um lugar, né, porque para que eu consiga coisas, para que eu consiga de uma certa forma responder desse lugar do adulto, a gente sabe que uma dose de frustração, de que o investimento, não só nas relações, mas nos projetos de vida, eles vão ser necessários e eles vão fazer essa demanda aos sujeitos. Não existe nada de mágico, né? Essa passagem da adolescência para a idade adulta, né, sustentar projetos de vida vai requerer muito do sujeito. E esse sujeito hoje pode não estar disposto, né, a oferecer isso e perpetuar mesmo esse lugar infantil, né, que avança para a idade adulta. Quais seriam as consequências, né, de ter a síndrome de Peter Pan? São sujeitos que a princípio, principalmente os homens, né, eles vão se mostrar pessoas sedutoras. Então a gente vai ter ao longo da história, né, uma associação com o playboy, né, com esse sujeito que seduz, que se dá bem, né, que tem uma vida que, se olhada, né, de uma forma mais distante, parece uma vida muito boa, muito feliz, mas na verdade esse sujeito ele esconde, né, ele esconde toda uma insegurança. São pessoas que têm mesmo um medo, né, de amar, um medo de não serem amadas nas relações. Então, as pessoas com a síndrome, elas na verdade mostram algo que não é real do ponto de vista de como se sentem. Então, se sentem na verdade ansiosos diante da vida, diante das relações. Essa ansiedade, né, ela pode também trazer todo um estado emocional, né, de tristeza, né, de até um quadro depressivo, porque esse sujeito ele é um sujeito inteligente. Ele é um sujeito que vai em alguns momentos olhar para a própria vida e perceber que não está construindo nada, né? Que não tem aí uma sustentação de projetos pessoais, de projetos, né, de vida, né?
Então as consequências, elas não são consequências aí que são interessantes. E é por isso que a associação com uma síndrome, no sentido de ser algo que precisa ser tratado, ser algo que precisa ser cuidado, está posto. Então as pessoas que sofrem da síndrome de Peter Pan, elas precisam primeiro ter essa consciência, de que a vida ela muda, ela entra em etapas que são diferenciadas. E em cada etapa da vida a gente perde certamente, mas a gente ganha também. Tem algo do ponto de vista de um mito aí que circula, de que a juventude também é a melhor fase da vida, de que a juventude ela deveria ser eternizada, ou mesmo a infância, em algumas falas a gente escuta muito isso. E talvez para o sujeito que está aí, embaraçado nessa síndrome, ele precisa começar a pensar que é possível, ao entrar na idade adulta, a gente carregar um pouco do nosso mundo infantil, mas numa dose que não comprometa a nossa vida, que não comprometa as nossas relações. Levar a infância, levar a nossa posição às vezes de brincar, de ser mais leve diante da vida, ao longo da vida inteira vai ser extremamente importante. Mas em alguns momentos, nós não podemos aí, ao estar na idade adulta, ter uma posição que seja uma posição infantil. Isso certamente compromete, isso certamente mina as nossas chances aí de fato estabelecermos boas relações, de na idade adulta termos acesso ao que vai nos trazer felicidade. E é claro que nesse projeto de vida as relações elas vão ser fundamentais, que é outro ponto que fica muito comprometido em quem tem a síndrome. Esse sujeito, na verdade, ele passeia pelas relações, ele não estabelece uma relação que seja duradoura, porque as relações dão trabalho, as relações elas são para adultos, não são para as crianças nesse sentido. Então, esse sujeito ele acaba também se esquivando um pouco aí de responder desse lugar, de construir uma vida. Então, 30, 35 anos, 40, esse sujeito ele provavelmente vai estar ainda na casa dos pais, mas não é só uma questão agora de pensar uma resposta ao mundo moderno, de resolver dividir contas, que é algo que a gente encontra também aí, na modernidade. Adultos decidindo, de uma forma consciente, viver com os pais, por N questões. Quando a gente fala da síndrome, a gente está num quadro onde esse sujeito ele não daria conta mesmo de viver sozinho. Haja vista a fragilidade mesmo, emocional que ele apresenta. Então vai ser aí um sujeito que precisa ser cuidado como uma criança. Entendendo que essa síndrome de Peter Pan ela está muito ligada aí, às demandas econômicas. Então a gente vai localizar aí o imediatismo, o capitalismo, essa ideia de que ter significa ser feliz, é uma síndrome que tem mais lugar de fato nas camadas sociais mais favorecidas. Mas nem por isso, a gente deve não dar atenção, não pensar sobre isso. Qual é o ponto então, Como contornar essa síndrome, como sair desse lugar? Esse sujeito aí, adulto na sua cronologia, mas infantil ainda na sua posição diante da vida, tem que tentar encontrar um equilíbrio, tem que tentar entender a importância de amadurecer. E amadurecer não significa só perder, amadurecer significa trazer aí para esse tempo do desenvolvimento experiências boas, prazerosas, pontos de vista, relacionamentos. O que é preciso fazer para contribuir, para que os sujeitos aí, filhos, amigos, eles consigam achar esse ponto de equilíbrio, de amadurecimento. É preciso todo um investimento mesmo, é preciso todos nós entendermos que evoluir dá trabalho, de que passar por fases aí requer investimento, requer coragem, mas certamente ao
caminharmos aí do ponto de vista evolutivo, o resultado é sempre positivo, né? Nós vamos aí nesse momento nos avaliar muito melhor, né? Então é ilusório acreditar que arrastar a infância vai nos fazer ser felizes para sempre. A realidade, ela pede mesmo uma posição adulta, mas uma posição que nós todos temos condições de oferecer, né? E de ter uma vida saudável, equilibrada, de ter uma vida feliz diante aí das exigências